Bora lá. 43 dias contando. Leitura do Diário de Campo. 1. Dia 9 de setembro. Primeira aula, aplicação do questionário. Assistir o vídeo Brasil antes de 1500. Assistir o vídeo contextualizado dos Calabazos. No início da aula, realizamos as conversas sobre as rotinas escolares, beber água, banheiro, etc., que irão acontecer durante os 5 encontros e, após isto, todos os alunos presentes se organizaram para que pudéssemos realizar os questionários. A organização era no sentido de arrumarmos as carteiras da sala de aula para que as mesmas ficassem enfileiradas em colunas. Para a realização do questionário, passei para os alunos as seguintes orientações. A. Que não haviam respostas certas ou erradas, pois se tratavam das percepções individuais que cada um deles tinham a respeito do tema. Jogos e brincadeiras indígenas. B. Como a primeira pergunta tratava-se da realização do desenho, combinou-se que todos teriam um tempo ao final para realizá-lo. Mas já foi realizada a leitura coletiva da questão e fornecido um tempinho para que todos os alunos pudessem pensar na imagem que iriam representar. C. Cada questão foi lida e explicada sobre o seu preenchimento. Todos com um tempo para que os alunos respondessem, e somente após todos terem respondido, é que então se passava para a próxima questão. D. A todo momento, solicitava-se que as respostas deveriam ser individuais e que não poderiam correr conversas entre eles, pois o momento necessitava de silêncio. Durante a realização dos questionários, algumas dúvidas surgiam por parte dos alunos e, a todo instante, eles eram orientados que não haviam respostas certas ou erradas. Porém, um aluno, ao realizar o seu desenho, perguntou se poderia ser feito como homem palito. E, nesse momento, o comando foi de que não iria se aceitar as ilustrações com as pessoas sendo representadas por riscos e círculos. E, após a realização dos questionários, todos, professor e alunos, nos encaminhamos para a sala da biblioteca para que pudéssemos assistir os vídeos Brasil antes de 1500 e o dos Calabazos. Uma vez já na sala da biblioteca e com os alunos sentados em colchões 3x3 e com os seus colegas de preferências, o professor pesquisador, eu no caso, expliquei que no vídeo outros professores falariam sobre como a humanidade, os povos, foram ocupando e morando pelo planeta Terra e que o vídeo era um pequeno filme. A história do Brasil não tem início no ano de 1500, pois já haviam pessoas que moravam e tinham suas cidades e vilarejos. Muito antes dos colonizadores europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, chegarem aqui com seus navios. Neste momento, os principais comentários foram a respeito do canal do YouTube do Felipe Castanhari, canal Nostalgia, que 4 alunos já conheciam e seguiam. Enquanto o filme passava, apenas um dos alunos presentes não demonstrou interesse pelo que estava acontecendo e, a vários momentos, sua atenção foi chamada. E depois dessas iniciativas não terem funcionado, ele foi trocado de lugar.
Como o vídeo, o filminho, era de 1 hora aproximadamente, perto de terminar, mais 5 alunos foram precisos trocarem de lugares, ficando posicionados perto do professor. No mais, para este momento de assistir, não ocorreram outras situações parecidas. Assim que terminou o vídeo, o filminho, o professor pesquisador perguntou sobre o que eles tinham achado e nenhum comentário foi realizado, exceto 1 ou 2 falas no sentido de vamos para a quadra agora, professor. Retomei novamente que para que todos pudessem entender o porquê das brincadeiras e jogos indígenas terem certas formações e objetivos, por assim dizer, estranhos, teríamos que assistir sobre essas etapas da história dos povos e que o próximo vídeo já era sobre os calapados. Eu mostraria um pouco sobre a rotina na aldeia Aiha Calapago. Não ocorreram tantas situações de desinteresse ou indisciplina. No entanto, uma aluna perguntou quando nós vamos comer. E outro iniciava alguns comentários com teor ofensivo e delicioso nos momentos em que os índios apareciam com suas pinturas e trajes. Este aluno era o mesmo que no início não sentiu-se interessado pelo que estava acontecendo. De restante, apenas umas idas e vindas ao banheiro e, afinal, não tivemos tempo para as discussões, pois eles, os alunos, já estavam atrasados para o lanche. Falei que no próximo encontro iríamos conversar a respeito dos vídeos e assim encerramos. Nesse primeiro dia, faltaram 1, 2, 3, 4 alunos. 2. Dia 16/9, 16 de setembro. Segunda aula, segundo encontro. Realização da brincadeira Emuzi. Realização da brincadeira Ocon, de terra. Realização da brincadeira Tolói Cunhugo. No início da aula, em sala de aula, e após o professor da turma realizar a chamada, fizemos uma conversa para relembrarmos as situações e experiências vividas na aula anterior. Alguns alunos realizaram apontamentos no sentido de que o primeiro vídeo, o filme, mostrava que no Brasil já tinham gente morando quando vieram os portugueses. O professor pesquisador, eu busquei instigá-los para que falassem mais e dessem suas opiniões sobre os vídeos assistidos e direcionando algumas perguntas sobre o segundo vídeo assistido, conhecendo um pouco melhor os calapados. Mas não houveram respostas que fugissem do nome do grupo étnico, o povo calapado. Disso, nos direcionamos para a quadra poliesportiva da escola, dispensando de 10 a 5 minutos para que os alunos passassem no banheiro e enchessem suas garrafinhas com água. Até porque um dos combinados é o de todos irem juntos ao banheiro e realizar a penetração para que durante as atividades ninguém ficasse de fora, salvo situações emergenciais. Para o início de todas as atividades práticas e com a intencionalidade de propiciar um momento de sentir, o professor pesquisador, eu, estendeu um banner com imagens do povo calapalo e o som de suas canções típicas e ritualísticas
desse mesmo povo, para que os alunos tivessem estímulos visuais e auditivos. Após uns instantes, o professor pesquisador falou que a primeira atividade seria um pega-pega chamado emoji. Também conversou com o grupo para que eles falassem quais eram as brincadeiras de pegar que eles conheciam. Neste momento surgiram várias formas e nomes de brincadeiras de pegar, entre elas pega-pega corrente, congela, pega-pega na linha, etc. Após essas primeiras conversas, o professor pesquisador explicou a atividade música, que em suma trata-se de um pega-pega tido pela maioria como um pega-pega normal. Escolhe-se um pegador, o dono da brincadeira, conforme o costume de se explicar e brincar para os calapaços. Este, dono da brincadeira, o pegador, deve correr e pegar os demais participantes. Quando este encostar em alguém, deverá falar em voz alta e emoji, o que faz entender o mesmo sentido de estar com você. Essa pessoa passa a ser a pegadora, dona da brincadeira. Escolhido o pegador, iniciou-se a brincadeira. Houveram algumas confusões para se entender quem era o pegador, devido à alternância que a tarefa propunha. Depois de uns minutinhos, o professor pesquisador interrompeu a atividade reunindo os alunos ao centro da quadra. As conversas nesse momento foram para que criássemos estratégias para podermos identificar os pegadores, entre outras situações que ocorreram, como, por exemplo, se a pessoa que fosse pega poderia ou não pegar novamente quem a tinha pegado. Optou-se por não poder pegar o pegador novamente, a pessoa que te pegou. E com esse combinado, esta brincadeira se repetiu por mais 2 vezes. E uma terceira com 2 pegadores, os donos da brincadeira. E uma última vez com 4 pegadores. Após essa atividade, todos tiveram um tempinho para realizarem a hidratação. Beber água. E logo em seguida, ao centro da quadra, iniciamos o momento de sentir a próxima tarefa. A brincadeira de pegar a chamada o cão de terra. Esta brincadeira consiste em representar um labirinto em forma de espiral e outra pessoa deverá contornar esse labirinto sem encostar nos cantos. Ao momento que encostar ou sobrepor o desenho do labirinto espiralado, quem errou foge e a pessoa dona da brincadeira do labirinto deve pegá-la. Antes de se iniciar a brincadeira, o professor pesquisador comentou que o povo calapalo vive muito perto das florestas e que naquela região existem marimbondos. E o professor pesquisador perguntou para os alunos se eles conheciam ou sabiam o que é marimbondo. As respostas foram as mais variadas possíveis, desde um tipo de abelha até um tipo de inseto. Depois as perguntas foram sobre o tipo de habitação, sobre a casa do marimbondo. E os alunos comentaram que conheciam e que em algumas de suas casas haviam ou já existiam a casa do marimbondo. O professor perguntou se alguém sabia o nome da casa do marimbondo e 3 alunos responderam comédia. Desse ponto em diante, o professor questionou a respeito do que acontece se alguém destrói a casa, a colmeia do marimbondo, e os alunos responderam que eles saem voando e atacam quem está por perto. Nesse sentido, o professor pesquisador contextualizou a brincadeira e realizou-se um combinado de que a pessoa que fosse pega pelo marimbondo, o dono da brincadeira, não seria beliscado. A ação principal da brincadeira para os calaparos. E sim receberia uma cócegas. Após esse momento, a brincadeira teve início.
A atividade envolveu muita atenção dos participantes e todos queriam participar, na função de contornar o labirinto. Uns faziam o labirinto bem pequeno e poucos o faziam com espaço suficiente para que o outro pudesse tornar. Houveram 6 repetições e, ao final, o professor pesquisador perguntou se eles já tinham brincado dessa forma em algum outro momento, e alguns responderam que sim. Porém, ao explicarem como tinham realizado, falaram apenas da situação de fugir e pegar. Não mencionaram a parte do desenhar e contornar o labirinto. O professor pesquisador perguntou se os alunos sabiam fazer outros tipos e formas de labirintos. Quase que a maioria responderam que sim, e o professor selecionou 3 alunos para que mostrassem seus desenhos de labirintos, e o resultado foram desenhos em formas geométricas como quadrado, retângulo e também um polígono. Após essa vivência, todos foram para a hidratação e deu-se início ao momento sentir da brincadeira Tolói Cunhugo. Seguindo o mesmo formato, os alunos em volta do banner e ao som das canções ritualísticas do povo Calapá. O professor pesquisador questionou os alunos a respeito do tipo de animais que vivem e habitam as florestas. E as respostas foram evoluindo até chegar nos pássaros. Neste momento, o professor pesquisador inferiu que a próxima atividade tinha este contexto, isto é, precisaríamos desenhar ou simbolizar uma árvore no chão da quadra. E, nesta árvore, desenhar ou representar ninhos de pássaros. As conversas que se seguiram não atendiam à organização para a atividade planejada pelo professor pesquisador. Diante disso, ele sugeriu que o garrafão do basquetebol fosse o tronco da árvore e os tapetes de tatame de EVA representassem os ninhos dos passarinhos. Uma vez esta disposição de materiais já organizados na quadra, entre os alunos foram colocando-se nos ninhos, os passarinhos. Outro questionamento foi feito pelo professor pesquisador. Quais são os predadores dos passarinhos quando na natureza? As respostas foram caminhando desde a cobra até chegar no gavião. A partir desse ponto, o professor pesquisador explicou que a brincadeira haveria um aluno no papel de gavião que adentraria o espaço destinado à árvore para pegar os passarinhos. Quem fosse pego seria abraçado e, neste momento, a rodada da brincadeira se encerraria. A rodada seguinte haveria 2 gaviões. E, neste momento, os passarinhos que haviam debandado dos ninhos deveriam retornar sem serem pegos, e assim por diante. Conforme a brincadeira evoluía, o professor pesquisador questionava o grupo para contar a quantidade de passarinhos e gaviões. Num sentido deles, os alunos perceberem noções de grandeza, ou seja, o que tem mais e o que tem menos. Ao final, reorganizamos a quadra da escola, devolvemos os materiais utilizados aos seus lugares e nos direcionamos para a sala de aula. Neste caminho, conversas sobre já acabou e oba, é a hora de comer surgiram, e com todos sentados em suas carteiras, o professor pesquisador solicitou que os alunos realizassem uma avaliação geral da aula. Para esta avaliação foi explicado que cada um tem que ser o mais sincero possível ao dar a sua nota. Se gostou, ergueria os 2 braços, fazendo um like, um joinha.
sinal de positivo com as mãos. Se considerou que a aula foi mais ou menos com as mãos e dedos estendidos, balançassem, realizando um movimento simbólico de mais ou menos. E, caso não tenham gostado, fechassem as mãos no alto ou representassem um número 0 com os dedos. Ao sinal do professor pesquisador, todos deram suas notas visivelmente. A primeira impressão foi a de que a maioria gostou, expressando o sinal de positivo. Este momento foi registrado por foto e posteriormente será mensurado os percentuais avaliativos. Também foi entregue aos alunos uma ficha avaliativa para casa, como tarefa, para desenhar a brincadeira do povo calapalo que mais gostou de participar. Essa representação faz parte do momento refletir sobre as vivências experienciadas no dia. A entrega da tarefa também servirá para compor a nota da AV1, a avaliação que o professor da turma deve realizar no trimestre. Depois disso, o professor pesquisador se despediu e a aula teve seu fim. Neste dia, faltaram 3 alunos. 3. Dia 23 de setembro. 23/9. Terceira aula, terceiro encontro. Realização da brincadeira Ukigi Umitsutu. Realização da brincadeira Enekupu Tisu. Realização do jogo, brincadeira Agaka. No início da aula, em sala de aula e após o professor da turma realizar a chamada, fizemos uma conversa para relembrarmos as situações e experiências vividas na aula anterior. Os alunos não fizeram nenhum comentário para além das brincadeiras realizadas, mencionando a do marimbondo e a do gavião. Em seguida, todos foram fazer a hidratação, ir ao banheiro e beber água. E nos direcionamos para a quadra, já em quadra e com todos posicionados em volta do banner e ao som das cantigas ritualísticas do povo calapalo. Momento do sentir. O professor pesquisador iniciou as conversas sobre as atividades do dia. A primeira foi a atividade Ukigi Umitsutu, que consiste em correr sem respirar, isto é, correr até perder o fôlego emitindo som. Foi decidido que o percurso seria em torno das marcações da quadra de vôlei e que cada um poderia escolher uma das 5 locais para emitir o som. Quem conseguisse ir mais longe seria o vencedor da brincadeira e haveriam marcações com cones. Uma para as meninas e outra para os meninos. As 2 primeiras tentativas foram apenas como teste para que todos os alunos visualizassem a dinâmica da atividade. O primeiro iniciou a corrida emitindo o som da vogal E. E no momento que o som foi interrompido, instante no qual o aluno tomou o fôlego para continuar, o professor pesquisador parou a brincadeira e retomou a explicação, a partir do exemplo do aluno que correu. Neste momento, todos entenderam que a distância válida para medir quem conseguiria ir mais longe seria o local onde houve a interrupção do som. Após essa explicação, iniciamos a atividade. Pelo fato de se ter que ouvir o corredor gritando no início, não foi preciso falar para quem estava esperando a vez fazer silêncio. Isso foi preciso somente após o 10º aluno correr e, nessa dinâmica, 1 a 1 realizou a sua corrida. Assim que todos participaram, reunimos-nos em torno do banner. E
O professor pesquisador fez algumas perguntas, entre elas se foi fácil ou difícil. E a maioria dos alunos comentaram que foi difícil. A outra pergunta, ainda neste contexto, foi para que os alunos mencionassem o que foi mais difícil. Houve quase que um consenso em dizer, correr gritando. Para terminar as conversas, o professor pesquisador perguntou se eles já tinham brincado antes de algo parecido e as respostas foram negativas. E o professor pesquisador perguntou que tipo de capacidade ou habilidade física era mais exigida nessa brincadeira. Um ou outro aluno respondeu resistência. A partir desse ponto, o professor pesquisador iniciou a explicação da próxima atividade, Enecupu Tsu, que consiste em correr com um pé só. Da mesma forma, com os alunos em torno do banner e ao som das cantigas do povo calapalo, momento do sentir. O professor pesquisador explicou que a dinâmica da próxima brincadeira seria igual à da anterior, ou seja, espaço para correr é em volta das marcações da quadra de vôlei e com cores. Definir qual menina e menino foram mais distantes. A única diferença para a atividade anterior foi que a realização das corridas poderiam ser feitas em duplas, trios e grupos com até 4 alunos ao mesmo tempo. Destaca-se aqui que na execução da atividade, os alunos por si só formaram os grupos com seus pares de preferências e entre eles tornaram a disputa bem competitiva. Ao término, uns 5 alunos que não conseguiram ir muito longe pediram para repetir e o professor pesquisador apontou que o tempo disponível para a aula era pouco e ainda teríamos mais 2 atividades para fazer. Porém, na hora do intervalo, no recreio, eles poderiam repetir a brincadeira quantas vezes quisessem e que se o recreio não fosse na quadra, poderiam utilizar o pátio e até mesmo o espaço do parquinho para organizar a brincadeira e modificar as regras e combinados dessa mesma atividade. O professor pesquisador, reunindo com os alunos em torno do banner e ao som das cantigas do povo calapalo, enfatizou que uma das alunas, menina, foi a que conseguiu ir mais distante correndo com o pé só, e que isto era muito legal. Nos questionamentos, pós realização da tarefa, os alunos comentaram que sim, já haviam brincado de correr em um pé só. Um aluno falou que pareciam como os sacis. Esse último comentário sobre o saci instigou o professor pesquisador a mudar o roteiro das perguntas. A primeira foi: quem sabe explicar o que é o saci? Vários alunos levantaram a mão e foram falando. É um menino que pula num pé só. Ele é negro e tem uma touca vermelha. Não existe, é do folclore, etc. Quando a palavra folclore surgiu, o professor pesquisador interrompeu e propôs a relação de diferenciação entre o folclore e o conteúdo que estávamos estudando. Jogos e brincadeiras indígenas, os povos originários. A conversa foi no sentido de que o personagem Saci pertence ao folclore do povo brasileiro e que o povo calapalo pode não conhecer esse personagem e que a brincadeira não tem referências e significados com esse personagem, o Saci. Após essas conversas, e devido à insistência dos alunos por dar continuidade à ação motora de correr, o professor pesquisador propôs uma corrida de resistência em volta das marcações da quadra de vôlei. Quem fosse cansando poderia ir realizar a hidratação e ter uns minutinhos de descanso. Para essa atividade, as meninas iniciaram e depois foram os meninos.
Devido à exigência física da tarefa, o professor e o pesquisador esperou por 5 minutos até que todos pudessem beber água e ir ao banheiro. Depois disso, todos se reuniram em torno do banner e ao som das cantigas do povo calapalo. Momento sentir, conversaram a respeito da próxima tarefa. Antes de explicar a atividade vindoura, o professor pesquisador retomou com os alunos sobre qual era a capacidade ou habilidade física que era mais exigida na corrida de um pé só. Poucos alunos responderam força. Após as considerações do professor pesquisador sobre as respostas, o mesmo iniciou a explicar como seria a dinâmica para se jogar o agarca. Nesta cena, o professor pesquisador retomou com os alunos sobre o modus vivendi do povo calapalo. Um povo que tem suas moradias muito próximo das florestas, caracterizando um ambiente rural e enfatizando sobre a inexistência de comércio, principalmente o mercado, e com perguntas a respeito dos hábitos alimentares desse povo. As respostas, sempre vindo de poucos alunos, especificamente daqueles mais participativos, relacionavam-se ao plantio, pesca e caça. Direcionando a próxima pergunta com a maneira de se pescar e caçar do povo calapalo, o professor pesquisador perguntou com que eles pescam e caçam. As respostas foram todos unânimes ao colocar o arco e a flecha e as lanças. Nesse momento, o professor pesquisador comentou que os calapalos criaram um jogo que se chama agaca, e que este jogo, o objetivo era acertar uma flecha longa nas pernas, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, do adversário, do seu oponente. Explicou ainda que essa flecha longa, a sua ponta é envolvida com uma bola feita de cera e resina da mangaba. É justamente para não machucar o outro jogador. Após a contextualização do jogo da Agaca, o professor e pesquisador apresentou os materiais que seriam adaptados para que todos pudessem jogar. De início, o dardo que os alunos usam na oficina de atletismo, feito de uma espuma e com um cano de PVC dentro, seria utilizado, só que sem o cano de plástico que estava dentro. Reforçou-se que o objetivo é acertar as pernas, mas que, caso acertasse outras partes do corpo, não haveriam problemas, pois o dado não iria machucar. A turma foi dividida em 4 grupos e eles se enfrentariam 2-2 e os vencedores iriam disputar um jogo final. Cada jogador, quando no arremesso e lançamento do dado, poderia escolher o jogador da equipe adversária para servir de alvo, exceto aquele que já teria feito essa função. Após 2 demonstrações, o professor pesquisador entendeu que, para uma experiência melhor dos participantes, cada um realizaria 2 arremessos e preferencialmente com a mão dominante. Das marcações da quadra, utilizou-se o círculo central, linhas do futsal. O jogador-alvo segurando um bastão apoiado no chão e com os movimentos de esquiva limitado para frente e para trás, sem poder retirar o bastão do chão. Toda vez que retirasse o bastão do chão e o fosse acertado pelo dado, o outro jogador marcaria o ponto para sua equipe. Decididos, então, a ordem da disputa, fomos todos para a prática. Durante a realização do jogo, as intervenções do professor pesquisador foram de ordem apenas de correção de posições e sugestões a respeito de como lançar, arremessar melhor, além de
auxiliar na contagem dos pontos. Entre todas as disputas, poucos obtiveram êxito ao acertar o alvo, isto é, o corpo do jogador adversário. Não pelo fato do oponente se esquivar, mas pela falta de pontaria e dificuldades em organizar as sequências psicomotoras do ato de lançar e arremessar por cima do ombro. Outro fato que chamou a atenção foi o gesto de lançar e arremessar de uma aluna que utilizou as duas mãos lançando o dado por cima da cabeça, e 2 outros alunos realizaram os lançamentos arremessos em movimento pendular por baixo da linha imaginária da cintura. Como o objetivo do jogo é acertar o adversário, o professor pesquisador não fez nenhuma colocação em relação aos gestos motores escolhidos pelos alunos. Como o final das partidas e o tempo disponível para a aula também acabou. Diante disso, o professor pesquisador e o professor da turma encaminharam todos os alunos para a sala de aula e lá o professor pesquisador solicitou que os alunos fizessem a avaliação da aula. Mesmo formato de avaliar da aula anterior, e entregou a ficha avaliativa para que os alunos levassem para casa a avaliação como proposta para o momento de refletir dos alunos. Não havendo mais tempo para a aula tem que ser feita. Nesse dia faltou um aluno. Dia 30 de setembro, quarta aula, quarto encontro. Realização da brincadeira Uatá. Realização da brincadeira Otó. Realização da brincadeira Catuga e no início da aula, em sala e após o professor da turma realizar a chamada, fizemos as conversas iniciais para relembrarmos as situações e experiências vividas na aula anterior. A exemplo do início do encontro anterior, os alunos não fizeram comentários para além das brincadeiras realizadas. Quando perguntado se lembravam os nomes das brincadeiras e jogos, um ou outro tentava adivinhar os nomes. Porém, quando era pedido para explicar como se brincava e ou jogava, todos sabiam comentar e falar sobre. O professor pesquisador questionou a respeito da última atividade realizada, a HK. E no final da aula anterior, se ele já tinha experimentado algum jogo parecido, as respostas foram não. E quando perguntado se foi fácil ou difícil, os alunos responderam que foi fácil. Quase que a maioria deles. Nesse momento, o professor pesquisador apontou que poucos foram os alunos que acertaram o alvo e tornou a perguntar se a tarefa de acertar um alvo móvel era fácil. Após essa reflexão, a maioria dos alunos concordaram que foi difícil. Alguns relataram como mais ou menos e tiveram 3 alunos que falou em voz alta, eu acertei. Um destes, na realidade, não tinha acertado nenhum alvo em nenhum dos 2 lançamentos arremesso que fizeram. Depois dessas conversas, os alunos foram realizar a hidratação e a higiene no momento para beber água, encher as garrafinhas e ir ao banheiro. Para irem para a quadra. Com todos posicionados em volta do banner e ao som das canções ritualísticas do povo calapalo, o professor pesquisador explicou que é a primeira atividade do dia, a brincadeira Uatá. Esta brincadeira consiste em correr e agachar para que o próximo corra, salte e também se agache. Isso se repete até que todos tenham participado. Para o professor e pesquisador, essa brincadeira assemelha-se com as brincadeiras de pular camisa e pular salinha.
Uma vez explicada oralmente a atividade e organizada a turma em uma estafeta com 4 colunas, foram colocados cones pequenos para indicar os locais nos quais os participantes iriam agachar e 4 cones grandes para que fossem derrubados, indicando-se assim qual dos grupos seria o vencedor da partida. Realizou-se uma demonstração geral de como a atividade aconteceria, dando muita ênfase aos cuidados, tanto para saltar quanto para se manter agachado, evitando de se movimentar no momento em que o colega estiver saltando sobre você. Durante a execução da atividade, as discussões orbitaram os aspectos de sequenciação. Todos queriam ser o último da coluna para poder saltar a fila toda e derrubar o cone grande no final. Feedback do professor pesquisador nos momentos em que um ou outro aluno que estava agachado erguia a cabeça para observar o que estava acontecendo. Nesse ritmo, a atividade prosseguiu até que todos tivessem participado na posição de derrubar o cone. Terminando, os alunos foram para a hidratação e depois todos, professor pesquisador e alunos, reuniram-se em torno do banner para vivenciar o momento, sentir e realizar a roda de conversa sobre a atividade que acabara e a vindoura. O professor pesquisador questionou os alunos se já haviam brincado com algo parecido. As respostas foram quase que unânimes no sentido positivo. Outra pergunta realizada foi a de que se haviam diferenças nas brincadeiras, o jeito de se brincar do povo calapalo e as maneiras e formas de se brincar que eles, alunos, brincavam em suas casas e na escola. A maioria dos alunos ficaram calados e os poucos que comentaram informaram não ter tanta diferença. Para encerrar as discussões sobre essa brincadeira, o professor pesquisador perguntou se foi fácil ou difícil e qual era a capacidade ou habilidade que a atividade exigia. Precisava saber ou ter para poder brincar. Os alunos responderam que foi fácil e que precisava ter velocidade e saltar alto. O professor pesquisador sugeriu a palavra agilidade, como que num insight coletivo todos concordaram. Logo após, o professor pesquisador começou a explicar a segunda atividade, a brincadeira Otó. Essa brincadeira consiste em rolar no chão em duplas, cada um segurando os pés um do outro e assim rolar pelo chão sobre a pessoa que está junto com você. A conversa inicial foi no sentido de contextualizar. O professor pesquisador comentou que algumas das brincadeiras do povo calapalo buscam imitar situações e até mesmo gestos dos animais, os quais são comuns no local onde eles habitam. Como exemplo, o professor pesquisador relembrou as brincadeiras já realizadas pela turma, como o cone de terra, toló e cunhulu. Esta última conhecida pelos alunos como a do gavião e a outra como a do gringonda. Depois dessa fala, o professor pesquisador comentou que a brincadeira Otó, os calapalos, buscaram inspirações na maneira em que a minhoca se movimenta. Dito isto, os alunos foram questionados se eles sabiam que é minhoca e posteriormente se sabiam imitar uma minhoca se movimentando. Todos falaram que sim e os que se dispuseram mostrou o seu jeito de imitar a minhoca para o resto da classe. As demonstrações foram as mais inusitadas e engraçadas possíveis. No entanto, nenhuma das exibições contemplou o movimento que o professor pesquisador esperava: deitar ao chão e rolar lateralmente. Dando continuidade, o professor pesquisador separou a turma em 4 grupos e organizou
a turma em 4 grupos e organizou a atividade em estafeta, similar à brincadeira anterior, com pedaços de tapete de tatame de EVA. Montou um percurso para ser rolado e, ao final, 2 cones grandes e equidistantes com um cone pequeno em cima. A ideia aqui é a de que, depois de rolar deitado, o aluno transporte o cone pequeno de um cone grande para o outro. Por serem alunos com faixa etária entre 7 a 9 anos de idade, o professor pesquisador preferiu que todos os alunos obtivessem uma memória neuromuscular recente da ação motora de rolar deitado para depois propor o rolamento em duplas. Uma vez que todos entenderam a dinâmica da atividade, a prática teve seu início. As intervenções do professor pesquisador foram no sentido de passar feedbacks quanto à execução correta do rolamento deitado e na contenção da empolgação competitiva que surgiram entre os grupos após todos terem realizado a tarefa por 2 vezes. O professor pesquisador interrompeu a atividade para explicar a brincadeira Otó, em sua forma original, rolamento em duplas. Quando os alunos perceberam do que realmente se tratava, muitos deles se espantaram e alguns se empolgaram. Um combinado foi feito naquele momento, o de que cada um escolheria um amigo ou amiga para rolar junto. Os meninos deveriam escolher meninos, as meninas deveriam escolher as meninas. E não era preciso fazer a parte dos cones, como também não seria necessário realizar a volta rolando. Naquele momento, a brincadeira tinha um aspecto apenas de desafio. Dupla-dupla, o professor pesquisador foi auxiliando e, no início, desde a escolha por alguém que tinha o mesmo tamanho, corpo, peso, que o seu até o acoplamento inicial antes de começar a rolar. Apenas 3 alunos, 2 meninas e um menino se recusaram a realizar a tarefa e, ao final, todos tiveram uns 3 minutos para realizarem a adaptação e retornarem para o local onde o banner estava posicionado. Com todos em torno do banner e ao som das cantigas ritualísticas do povo calapalo, o professor pesquisador iniciou as conversas a respeito da atividade anterior. Quando perguntado se o desafio de rolar junto com um amigo ou amiga foi fácil ou difícil, as respostas foram que foi mais ou menos, nem fácil nem difícil. E quando a pergunta foi nesse sentido de que se haviam brincado ou realizado algo parecido, houve consenso a dizer não. Após os comentários, o professor e pesquisador iniciou a explicação do jogo Catuga e Cugu. As conversas iniciais foram no sentido de explicar que o povo calapalo produz a bola que é utilizada. Naquela região existe uma árvore que se chama mangaba e, ao retirar uma lasca de seu tronco, a sua seiva, depois de seca, assemelha-se a um látex, matéria-prima da borracha. Os alunos do 4º e 5º anos dessa escola têm o costume de construir bolas de papel e durex para poderem jogar durante os intervalos, o recreio. O professor pesquisador, em dias anteriores, pediu para esses alunos que emprestassem suas bolas de papéis e que as mostrou para os alunos do 3º ano, os participantes da pesquisa. O professor pesquisador ainda comentou que, a exemplo do povo calapalo, outras crianças dessa escola também produzem seus brinquedos para utilizar, para brincar. Após essa contextualização, o professor pesquisador explicou como se joga Catuga e Cugu. É um jogo entre 2 equipes, onde um jogador lança, arremessa a bolinha para o alto e em direção à equipe adversária. E um dos jogadores deve rebater essa bolinha, preferencialmente com a coxa e os joelhos,
direcionando-a para uma região de pontuação que fica atrás da equipe que realizara o lançamento arremesso. Para a realização desse jogo, como o terceiro ano e devido a uma percepção por parte do professor pesquisador, de que os alunos teriam muita dificuldade em realizar os lançamentos arremessos e as rebatidas, muitas adaptações foram implementadas. A principal delas foi a de mudar o contexto de disputa, jogo contra, para uma execução da tarefa tipo desafio. Nesse sentido, definiu-se um local para ser o alvo. Esta região foi caracterizada por tapetes de tatame e RDA. Os alunos, organizados em 3 colunas dispostas paralelamente às linhas laterais da quadra, marcação do futsal. A execução seria 1 a 1 da coluna, podendo rebater a bolinha com a cabeça, a coxa ou o joelho. Quem fosse acertando marcaria individualmente seus pontos e o professor pesquisador iria realizar os lançamentos, arremessos. Combinados, afirmados, todos foram para a prática. Como estratégia, o professor pesquisador utilizou uma bolinha pequena de borracha, número 8 da linha da marca pênalti, e manteve os alunos próximos tanto do alvo quanto do lançador. Mesmo com as adaptações, foram poucos os alunos que obtiveram êxito na tarefa, e a maioria, quando acertavam a bolinha, não conseguiam direcioná-la para a zona de pontuação, o alvo. Todos tiveram a oportunidade de realizar a ação de rebater por 2 vezes. E a última sequência, uma aluna foi a que lançou ou arremessou para os seus colegas de classe. Ao final da atividade, enquanto os alunos se encaminhavam para em torno do banner, o professor pesquisador colocou o som das cantigas ritualísticas do povo calapá. Uma das alunas brincou que o som que ouvia era macumba. Neste momento, o professor pesquisador pediu a atenção de todos os alunos para uns instantes de reflexão. O professor pesquisador perguntou para a aluna se ela sabia qual era o conteúdo das aulas. Ela respondeu que sim, jogos e brincadeiras indígenas. O professor pesquisador respondeu que bom, pois a macumba, pelo pouco conhecimento que o professor tinha, pode ser e até pertencer a costumes e à cultura de outros povos. Essas músicas que ouvíamos são as canções que o povo calapalo cantam e dançam. Não sei se são parecidas, mas posso te afirmar que não é macumba, disse o professor. Houve uns instantes de silêncio e o professor pesquisador retornou às conversas sobre a atividade, o jogo que todos tinham acabado de realizar, com as perguntas padrões. Foi fácil ou difícil, já tinham brincado de algo parecido antes, etc. Um ou outro aluno respondeu que era fácil, mas a maioria respondeu que foi difícil e que não tinham feito nada parecido antes. O tempo da aula acabou e, com um pouco mais de pressa, todos fomos para a sala de aula e lá o professor pesquisador entregou as fichas avaliativas, tarefa de casa, como avaliação, mas sendo a ferramenta, o instrumento do refletir. Os alunos também avaliaram a aula do dia e após as despedidas, a aula terminou. Nesse dia faltou um aluno. 5. Dia 7/10. 7 de outubro. Quinta aula. Quinto e último encontro. Realização da brincadeira Kaji-Hugu. Aplicação do questionário. No início da aula, em sala e após o professor da turma fazer a chamada, o professor pesquisador iniciou as conversas iniciais com vistas a não só relembrarem as situações e experiências vividas na aula anterior, mas também para tentarmos fazer uma retrospectiva de tudo o que
foi realizado desde o início das aulas interventivas. Quando perguntado da primeira aula, os alunos mais participativos responderam que foi o vídeo. Porém, poucos souberam comentar a respeito do conteúdo. A história do Brasil é de 1500. O professor pesquisador insistiu funcionando a respeito do segundo vídeo para que os alunos se lembrassem sobre o que se tratava. Da mesma maneira, poucos responderam que eram sobre os calapalos e um pouquinho do jeito que eles vivem. Ao perguntar sobre quais foram as brincadeiras na segunda aula, todos manifestaram. No entanto, fizeram confusão ao mencionar as brincadeiras e os jogos praticados. Com o auxílio do professor pesquisador, a turma foi enumerando as brincadeiras e jogos realizados. Falaram do pega-pega normal, museu. Falaram a do correr gritando, o kige umichi sutu. Falaram a do gavião, tolói kunhulu. Mencionaram a do marimbondo, o cão de terra, e a da minhoca, otó. Falaram sobre aquela de pular. O professor pesquisador perguntou, pular como? As respostas foram, num pé só, enecupu tissu. Não, pular o colega, guatá. Uma aluna falou que teve a do dardo, a gaca. Os meninos que gostam de jogar futebol mencionaram aquela de chutar. Não seu, era de cabecear. Catuga e cugu. Considerando e desconsiderando que as brincadeiras e jogos surgiram de modo disperso e que nem todos souberam falar de todos ou mencionar, a turma como um todo lembraram de todas as novas atividades que foram propostas. O professor pesquisador comentou que hoje seria a última aula e que depois da brincadeira planejada para o dia, todos responderiam a um questionário similar àquele primeiro que foi preenchido e que, ao final, caso sobrasse tempo, eles teriam eles o teriam para brincar livremente na quadra ou no parquinho da escola. Ao explicar a brincadeira Caju, o professor pesquisador falou que a brincadeira era inspirada nos sapos, que cuspiam água e apagavam ou tentavam apagar a fogueira que as famílias calapaus mantinham acesas dentro de suas casas. Foi recomendado que aqueles que tivessem garrafinhas a enchessem de água e os que não tinham, haveriam copos e uma jarra de água para poderem realizar a atividade. A mesma foi organizada no pátio da escola, estilo estafeta, e o grupo que conseguisse cuspir mais água no balde seria o grupo vencedor. Uma vez com os alunos dispostos, cada qual em seu grupo, o professor pesquisador explicou a dinâmica da atividade. Os primeiros de cada grupo, com a boca cheia d'água, iriam se deslocar até o próximo do balde e cuspir tentando fazer um esguicho com uma água, mirando o balde. Antes da brincadeira começar, o professor pesquisador questionou se os alunos saberiam imitar um sapo andando. Disto houveram algumas demonstrações e desta todos eram pulando agachado ou andando agachado. No dizer deles, igual ao do nome. Decidiram, então, que a maneira de se locomover não seria saltando. Isto posto, todos foram para a prática. De início, uma aluna falou que não queria participar e ela foi ficar perto do professor da turma. Porém, quando todos já tinham participado mais de uma vez, o professor pesquisador perguntou se ela gostaria de experimentar, tentar uma vez só. Ela aceitou e participou e não retornou para o local de onde estava assistindo, permanecendo ativa na brincadeira. Outra situação foi a de que ninguém estava acertando o balde.
ou melhor, dentro do balde. Neste momento, o professor pesquisador questionou a turma sobre como poderíamos deixar a tarefa mais fácil. Dentre as sugestões, a que foi aceita pela maioria do grupo foi a de colocar o balde um pouco mais perto. Feito isso, e após mais 2 rodadas, o professor pesquisador encerrou a brincadeira e todos foram para a sala de aula. Neste último dia não foi realizado o momento sentir, para que as imagens do banner não influenciassem diretamente os resultados do questionário. Em sala, o professor pesquisador entregou o formulário, explicou como os alunos deveriam responder e, não havendo mais nenhuma dúvida, todos começaram a responder. O professor pesquisador lia a questão e os alunos respondiam e assim por diante. Após todos responderem o questionário, estavam mais uns 15 minutos de aula. Alunos e o professor pesquisador revisaram uma foto para se registrar o momento e naquele instante, para os alunos, a aula tinha acabado. Eles poderiam brincar livremente e assim foi. Neste final, o professor pesquisador esperava que os alunos reproduzissem ao menos uma das 10 brincadeiras e jogos que foram praticados, coisa que não aconteceu. Com o tempo de aula exaurido, as aulas interventivas chegaram ao seu final derradeiro. Finish.